Fala galera, estamos mais uma vez contigo aí para mais uma palavra que vai de encontro ao teu coração. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Atos. Compartilha esse vídeo, deixa teu comentário aí do que tu achou, se isso edificou a tua vida, se não edificou, se falou ao teu coração. Coloca aí, interage com a gente também quer saber a tua opinião. Compartilha esse vídeo, deixa teu like e você que não está inscrito no canal aí, te inscreva, né? Te liga. Vamos lá. Como algumas tempestades podem ser evitadas na nossa vida. Aqui o texto ele vai mencionar sobre o apóstolo Paulo, uma das viagens de Paulo. Ele estava em Cesareia Marítima, ali onde ele foi julgado, e depois de ser julgado ele apela para César, então ele pega um navio e ele vai para Roma. E nessa trajetória ele passa por diversos lugares, ali ele passa por Sidom, ele passa por Chipre, ele passa por diversos lugares, muitos lugares, e onde ele chega em algum lugar eles trocam de navio. Eles pegam um navio em Alexandria e eles começam o destino dele rumo a Roma. Só que essa navegação não foi uma navegação tão calma, tão tranquila. A palavra de Deus aqui fala que eles tiveram muitos contratempos. A navegação estava muito difícil, era muito vento contrário, era tempestade, era nuvem, o bicho estava pegando para o lado deles. Então, o apóstolo Paulo aqui ele traz uma recomendação. O apóstolo Paulo ele traz um conselho para que eles não continuassem a navegar. Ele fala assim, ó, quem sabe a gente fica por aqui, quem sabe a gente fica nesse lugar onde a gente está durante esse dia, a próxima noite a gente retoma a nossa navegação. Ele deu um conselho para esses caras. E o que acontece? Eles ignoraram aquele conselho. Daí a palavra de Deus fala aqui que eles preferiram dar ouvidos àquilo que o capitão estava falando, né, e ignoraram o conselho de Paulo e eles foram assim mesmo. E a palavra de Deus diz que houve aquele naufrágio que todo mundo conhece de Paulo. Os caras foram para o fundo do mar, perderam bagagem, perderam navio, os caras tomaram caldinho dentro do mar ali e o bicho pegou pro lado deles. Por que eles entraram no meio dessa tempestade? Por que deu ruim para eles? Porque eles ignoraram o conselho. E aqui eu tiro 3 coisas para a gente aprender e para a gente não entrar em meio a algumas tempestades que podem ser evitadas. O primeiro conselho que eu falo para vocês aqui, que tem tempestades que elas vão acontecer, você querendo ou não. Se a gente analisar, essa tempestade era algo natural. Ela iria acontecer. Não dependia dos marinheiros, não dependia de Paulo, não dependia de ninguém controlar essa tempestade. Ela ia acontecer. Tem coisas na nossa vida que vão acontecer, você querendo ou não. Por exemplo, o momento que a gente está vivendo, essa pandemia, não tem como prever. Ela aconteceu. A gente está tomando meios para controlar isso, mas a tempestade está aí, a dificuldade está aí. Isso não pode ser evitado, assim como essa tempestade também era algo natural que não poderia ser evitado. O que poderia ser evitado era ele estar no meio dessa tempestade, se eles escutassem os conselhos de Paulo. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente entra, que a gente se lasca, que dá ruim para o nosso lado por a gente ignorar alguns conselhos. E esses conselhos ignorados levam a gente para lugares ruins, para momentos difíceis, para momentos dolorosos, para tomar caldinho da vida aí. Certo? Então o primeiro conselho que eu digo para você, tempestades vão acontecer, mas tem muitas que você pode evitar. O segundo conselho aqui que, cara, não faltou palpite furado para eles. Foi isso que levou eles para o meio dessa tempestade. O capitão falou, não vamos ficar aqui, vamos navegar, vamos por esse caminho. Mas o conselho de Paulo ignoraram. Tem momentos na nossa vida que a gente tem algum rumo, alguns direcionamentos que a gente quer tomar. A gente sabe onde chegar. Cara, e não vai faltar conselho de pessoas, porque eu tenho uma experiência nisso, eu tenho conselho assim. Tem muitas pessoas dando conselhos e muitos desses conselhos são furados. Eu não sei o motivo desse capitão aqui, ou dos caras ali que quiseram ingressar nessa viagem, porque olhando para tudo, as coisas estavam complicadas. Mas eles confiaram no seu braço, e a própria Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia no seu próprio braço. Tem muitas vezes a gente acha que a gente é experiente em algumas coisas, não, eu sei como é que faz, eu sei como é que vai fazer, dá um conselho aqui, a gente vai atrás desses conselhos e a gente acaba entrando numa ruim como esses caras entraram. Tem pessoas aqui que foram experientes em navegação, mas por algum motivo deram conselhos de ir adiante e esse conselho aí levou eles para uma grande tempestade, sofrendo grandes danos, materiais, só não perderam a vida por pouquinho. Então muitas vezes tem conselhos que a gente não deve dar ouvido. Esse conselho do capitão não deveria ser ouvido, mas sim o conselho de Paulo. Eu já vou te explicar o porquê.
Porque Paulo aqui é onde a gente entra no terceiro tópico, porque Paulo, ele representa, eu vejo aqui, o conselho de um homem de Deus. E eu posso trazer, ilustrar o conselho de Paulo como o conselho que a palavra de Deus sempre nos traz. A palavra de Deus sempre vai ter conselhos extraordinários para a tua vida. Ela sempre vai te trazer um norte certo para a tua vida. Ela sempre vai te trazer uma direção, né, de como tu chegar aonde Deus quer que você chegue. Né? Paulo aqui, ele tinha um destino. Os homens aqui, eles tinham um destino. Por ignorar um conselho de um homem de Deus, sofreram um grande naufrágio. E se a gente não quiser sofrer naufrágios na vida, se a gente quiser chegar aonde Deus quer que nós venhamos a chegar, nós temos que atentar pelos conselhos da palavra de Deus. Aqui, dentro da palavra de Deus, tem os melhores conselhos para a tua vida. Em todas as áreas, seja ela profissional, seja ela em relacionamento, seja ela em tudo. Em todas as áreas da tua vida, em todos os segmentos. A palavra de Deus sempre tem uma direção boa para ti, sempre tem conselhos extraordinários. Muitas pessoas não são felizes na sua vida, não desfrutam de uma vida extraordinária que Deus tem para elas por ignorar alguns conselhos. E se lascam em muitas áreas da sua vida por ignorar o conselho da palavra de Deus. A dica que fica para ti, não ignore os conselhos que Deus tem para ti. Não ignore as coisas que Deus deixou registrado na sua palavra. E com certeza você vai bem em todas as áreas da sua vida. Certo, galera? É isso que eu tenho para ti. E não se esqueça, viva a verdade e viva Jesus.